Meus caros, vivam todos. Vamos desmontar aqui mais umas patranhas. Hoje, dia 6 de junho. Ontem falei-vos desta menina, coitadinha, ficou sozinha. Ela disse que os 3 dinossauros que ela foi buscar ao Museu de História Natural, o Louçã, o Rosas e o Fazenda, que iam colocar os nossos deputados do Chega todos para fugir. Afinal de contas, quem fugiu foram eles, que nem sequer tomaram posse, uma desgraça absoluta. E agora parece que 100 militantes, que eu nunca pensei que houvesse aí militantes em Setúbal, em Santarém, acho que é Santarém, abandonaram o partido e dizem que o partido está muito mal entregue. Eu acho que não, eu acho que está muitíssimo bem entregue e eu espero que a Mariana Mortágua nunca saia de coordenadora, não é como é que eles chamam aquilo? Coordenadora, porque assim temos a certeza absoluta que dentro de poucos meses não haverá sequer resquícios do Bloco de Esquerda, passará mesmo à história. Como eles gostam muito de história, pode ser que façam parte dela o mais depressa possível. Bom, a verdade é que nós temos aqui mais uma notícia de um homem esfaqueado perto do Martim Muniz. A PSP cerca a zona e há grande aparato, viu-se nas imagens televisivas, que eu não posso colocar aqui, só eles cortam-me o canal, eles adoram cortar-me o canal por tudo e por nada, mas realmente aquilo parecia um teatro de guerra, mas como sabemos, não foi nenhum imigrante, não foi nenhum estrangeiro, porque sabemos, é o próprio diretor da Polícia Judiciária que diz que não há criminalidade entre os estrangeiros e entre os imigrantes, só os portugueses é que são criminosos. Portanto, se vocês alguma vez ouvirem dizer que houve um imigrante que esfaqueou alguém ou que bateu em alguém, não acreditem, porque todos os criminosos são portugueses, não há nenhum criminoso que não seja português, no dizer destas pessoas altamente qualificadas para nos mentir, para nos dizerem a verdade. Então, o homem esfaqueado, com certeza que não foi nenhum imigrante, como eu digo aqui em cima, isto é fake news, nenhum imigrante é criminoso, como sabemos, só os portugueses é que são criminosos, portanto não há razões para alarme. Se tiverem alguma dúvida, perguntem à pessoa especializada que é o diretor da Judiciária. Dirá à volta e disse, olha, Vítor, as suas atitudes como jornalista deixam muito a desejar, porque mostram falta de parcialidade, falta de capacidade de diálogo democrático e falta de aceitação da representatividade. Não gostava de ouvir. Mas eu deixo isso para o povo português gerir e analisar. Vamos ouvir outra vez, vamos ouvir um bocadinho desde o início, que vale a pena. A sua opinião, se a deve dar aqui ou não, eu também vou reservá-la para hoje, já tivemos as nossas conversas sobre isso. Acho que não havia dado um programa como este, aliás, quando me está a entrevistar. A própria ERC já fez a propósito de uma outra entrevista consigo, fez uma deliberação sobre este tema. Eu vou dizer uma coisa que não vai ficar bem. Eu estou neste para a ERC. A sua opinião, se a deve dar aqui ou não, eu também vou reservá-la para hoje, já tivemos as nossas conversas sobre isso. Acho que não havia dado um programa como este. Aliás, não sei se lembram disto, isto foi aquela última entrevista que André Ventura deu à RTP3, bem sei que não sabem o que é a RTP3, tem 0,6% de share, 0,6%, mas de certeza que nesta entrevista bateu todos os recordes. E, uma vez mais, o Vítor Gonçalves meteu-se a dar opiniões quando estava a entrevistar André Ventura. Eles caem todos nisto, não sei porquê, já devem trazer as ordens de casa, quando fizerem uma entrevista ao André Ventura, não perguntem nada, deem a vossa opinião, deve ser isto que eles têm que fazer, é isto que lhes mandam fazer, e eles então não resistem e em vez de fazerem uma entrevista normal, como fazem qualquer outro político português, não, quando chega a vez de Ventura, não só não lhe fazem as perguntas, como quando as fazem são completamente enviesadas, estão completamente envenenadas, estão completamente manipuladas, porque baseiam-se em factos errados ou manipulados, e depois não gostam de ouvir aquilo que André Ventura tem para lhes dizer. André Ventura não se cala e diz-lhes aquilo que eles têm que ouvir. Você é um jornalista, é um entrevistador, não é um opineco. Aqui, se houver algum opinador, algum comentador, sou eu que estou a ser entrevistado e não é você. Quando está a entrevistar. A própria ERC já fez a propósito de uma outra entrevista consigo, fez uma deliberação sobre este tema. Eu vou dizer uma coisa que não vai ficar bem. Eu estou neste para a ERC. Eu interesso-me um pouco português. Não é a ERC que me preocupa. Eu estou-me nas tintas para a ERC, infelizmente a ERC não sabemos para que é que serve. Há de servir para qualquer coisa, quanto mais não seja para aquelas pessoas que lá trabalham receberem um ordenado ao fim do mês. Mas tirando isso pouco se vê, porque se deixa que comentecos, opinecos, jornalecos, badamecos, entrevistecos deem opiniões sobre e contrariando aquilo que estão a ouvir
por parte do entrevistado. Portanto, não fazem perguntas difíceis, isso é a sua função, fazem perguntas enviesadas, como acabei de dizer, e manipuladas, e depois contrapõem, desmentindo em direto o entrevistado. Nunca se viu tal coisa, a não ser mesmo nas televisões esquerdoidas como esta. O português tem que ser mais respeitado ainda. E o Vítor não o respeita quando dá a sua opinião num programa de televisão. O Vítor não respeita os espectadores, os telespectadores, quando dá a sua própria opinião num programa de televisão, e neste caso, num programa de entrevistas. Quem tem que dar a opinião é o entrevistado, não é o entrevistador. O que é que a ERC está a fazer? Está a dormir. Está a receber o ordenado ao fim do mês e está a dormir entretanto. Não pode. André Ventura tem toda a razão. O entrevistador não pode dar a sua opinião durante a entrevista. Então seria ele o entrevistado e o entrevistado seria o entrevistador. Teria que se dar, enfim, aqui uma volta de 180 graus. Ora, não é isso que acontece. O entrevistado é André Ventura, quem tem que dar opiniões é o André Ventura, quem tem que as não dar nunca na vida é o entrevistador. Mas é sempre assim, é sempre ao contrário. Bom, imagino que eu agora dirá à volta e disse, olha, Vítor, as suas atitudes como jornalista deixam muito a desejar, porque mostram falta de parcialidade, falta de capacidade de diálogo democrático e falta de aceitação da representatividade. Não gostava de ouvir. Mas eu deixo isso para o povo português gerir e analisar. E bem, e o povo português e analisa e analisou como se viu no último dia 18 de maio. E diz este Opineco que, sem imigração, os problemas que o país sente seriam ainda mais acentuados. Ele diz isto porque lhe mandam dizer, porque ele não tem nenhum estudo, nem ele nunca andou a fazer estudo nenhum sobre isto. Mas a verdade é que nós já cá temos 1,6 milhões. Mas por alguma razão, que ninguém explicou ainda, só 300 e poucos mil trabalham. Ou seja, cerca de 20% dos que entraram em Portugal. 20% trabalham, 80% não. O que estão cá a fazer esses 80%? Precisamos ainda de mais 1,6 milhões para termos mais 300 mil a trabalhar, os tais 20%? Bom, e quem vai sustentar os 2,6 milhões que não trabalham? Tu, Opineco, tu, Comenteco, tu, Badameco, com certeza que não. Mais de metade dos médicos do SNS também trabalham no setor privado, conclusão da CNN. Bom, meus caros, é a revista de imprensa, a insatisfação é maior entre os mais jovens, pois com certeza, porque ganham pouco, no privado ganham muito mais, e se forem para o país aqui ao lado, para a Espanha, nem é preciso ir para mais longe, ganham o dobro. Portanto, isto é muito difícil e a única solução que eu tenho para isto é uma só, é formar mais médicos, mas com o compromisso de exercerem os 5 primeiros anos no SNS. Bem, sei que isto enfrenta algum problema constitucional, porque, claro, não se pode obrigar os médicos a fazer isto e os engenheiros, os arquitetos, outras licenciaturas, não. Mas neste caso, nós estamos a falar de uma emergência nacional. A saúde é o principal bem do ser humano, sem saúde não há nada, e portanto, quem vai para médico, aquilo não é uma profissão como ir para merceeiro, como ir para engenheiro, é uma missão, é a missão de salvar vidas. Médico e professor, estou farto de dizer, são missões mais do que profissões. Claro que tem que ser profissões, as pessoas têm que ganhar a vida com essa profissão, tanto de médico como de professor, mas tem uma outra componente. Uma outra componente podem-lhe chamar moral, podem-lhe chamar institucional, podem-lhe chamar o que quiserem, até religiosa, para mim é igual. Tem uma componente diferente, a componente da missão. Quem vai para professor não é a mesma coisa que ir para merceeiro. Tem uma missão que é ensinar, transmitir conhecimento científico às crianças, formar os homens da manhã. Quem vai para a medicina tem uma missão, a tentar a todo o custo salvar vidas. Não é apressar a morte, é salvar vidas até ao último segundo, atrasar o máximo possível o desfecho inevitável para todos nós, que é realmente a morte, atrasá-la o mais possível. É essa a missão do médico. E, portanto, quem vai para médico não é só uma profissão, é mais do que isso, é uma missão. E a única solução que eu vejo é, exatamente, formar mais médicos, constituir uma Faculdade de Medicina no Distrito de Viseu, estamos fartos de pedir isso, nós, no Chega, porque ela foi-nos prometida por Cavaco Silva nos anos 90, mas depois Cavaco Silva saiu, entrou Guterres e levou essa Faculdade de Medicina que devia ir para Viseu, prometida que foi publicamente para Viseu, levou-a para a sua terra, e a sua terra foi a Covilhã. E muito bem, só que Viseu merecia também continuar com a sua. E não chega, nós vamos precisar de várias faculdades de medicina, nós estamos a tentar que seja aprovada uma em Viseu, mas essa faculdade de medicina também não resolve o problema, terá que ser, com certeza, constituída
uma outra em Vila Real, por exemplo, outra no Algarve, outra no interior do país, no Alentejo. Provavelmente precisaremos de 4 para que no período de 6 anos elas comecem, enfim, a produzir médicos em quantidade suficiente para que, estando a iniciativa privada já provida, já servida de médicos, depois estes médicos venham para o SNS. Enquanto isso não acontece, o que eu proponho era um compromisso dos médicos, claro que tem que ser eles a assinar o compromisso, de exercerem os primeiros 5 ou 6 anos no SNS. Ou então devolverem o dinheiro do curso. Podem ir para o estrangeiro, devolver o dinheiro do curso, não tem que ser por inteiro, não tem que ser a pronto, vão pagando aquilo que Portugal, os portugueses, os impostos portugueses gastaram com esses médicos na sua formação. Se eles depois vão para o estrangeiro, meus caros, então nós estamos a gastar dinheiro para nada. Portanto, e como nós precisamos tanto de médicos e como a medicina é a principal prioridade em Portugal para salvar vidas, então, meus caros, quem for para a medicina tem que assinar um compromisso que é fazer 5 ou 6 anos no SNS, é também uma aprendizagem para si, e depois tratarem da sua vida. Ou então devolverem o dinheiro do curso. São cerca de 150 a 200 mil euros, até já ouvi falar em mais. Depende das faculdades de medicina. Em alternativa, PPPs, não é? Público-privadas, ou mesmo privatizar o SNS e assegurar seguros de saúde para todos os que não puderem pagar. Os pobres terão um seguro de saúde. Ao fim e ao cabo, nós todos estamos a pagar, por exemplo, a função pública está a pagar o ADSE. Não é muito dinheiro, pago mais de 100 euros por mês, por exemplo. E quando era professor pagava também 80 e tal. É muito dinheiro, com 80 e tal euros por mês, consegue-se um bom seguro de saúde, meus caros. Um bom seguro de saúde, dependendo da idade também, não é? Mas um bom seguro de saúde com 80 e tal euros por mês. Há aí seguro de saúde a 20 euros, a 15 euros por mês. Portanto, é isto que eu vejo que se pode fazer para tentar resolver rapidamente o problema. Ou privatizar, ou então, outra vez PPPs, como já deram boas provas em hospitais anteriormente, como o de Braga, por exemplo, Amadora Sintra e por aí fora. É fazer as parcerias público-privadas ou privatizar. Não vejo outra forma de se resolver o problema rapidamente. Fica infinitamente mais barato uma destas duas situações e morre infinitamente menos gente. Trump diz querer impedir nos Estados Unidos o que aconteceu na Europa na imigração. Diz, e diz muito bem. Quem é que o pode criticar? Este, ao menos, aprende com os erros dos outros, os nossos erros dos europeus. Nós nem sequer aprendemos com os nossos próprios erros. E depois criticamos, nós não, mas as televisões escardoidas criticam Trump todos os dias, até quando ele diz a coisa mais simples que qualquer criança entende. Aprender com os erros dos outros é o primeiro, o mais básico sinal de inteligência. Aprender com os erros. Até os animaizinhos fazem isso. Quando veem que vão por um caminho que é mau, eles voltam atrás e procuram outro caminho. Porque é que os humanos, que são infinitamente mais inteligentes que os animais, não conseguem fazer isso? Pelo menos os humanos europeus já provaram que não. A revista de imprensa, o Ministério Público e o IGAS investigam a cirurgia de Hugo Soares no Hospital Santo António. Meus caros, é a última bronca, parece que passou à frente, parece, não tenho a certeza, ele diz que não, mas a notícia é que sim, e por isso é que que se levantou uma investigação. Meus caros, isto no PS e no PSD e no Centrão são 3 pontinhos apenas. Para os amigos, tudo. Para os inimigos, nada. E para os restantes, para os outros, olha, cumpra-se a lei. Valor total dos artigos apreendidos numa operação trademark pela GNR foram mais de 10 mil produtos contrafeitos e ultrapassam os 60 mil euros. Produtos contrafeitos. Meus caros, se vocês querem ver produtos contrafeitos, só têm que ir a uma qualquer feira semanal por essa província fora e ver o que vendem aqueles amigos da etnia X. Aquilo é tudo material chocantemente contrafeito e tudo vendido nas barbas da autoridade. Até polos Lacoste a 15 euros eles vendem. Meus caros, nem uma criança de 5 anos se deixaria cair nesta esparrela. Tudo contrafação. Mas a verdade é que eles vendem, não se sabe onde é que eles compraram aqueles produtos, mas aquilo é contrafação pura, se é que os compraram, e pergunto, e as faturas? As faturas desses vendedores, e o IVA? O IVA, 0. Faturas, 0. Contribuições para o Estado, 0. É só subsídios e mais nada. E o que diz o nosso amigo Francisco Gomes sobre esta
substituição demográfica a que estamos a assistir em Portugal. Vamos ouvir. Olá a todos. Está perfeitamente claro, consolidado e assumido que Lisboa é hoje o centro de atividade de grupos radicais islâmicos e de grupos fundamentalistas islâmicos. E prova disto passou-se hoje mesmo, dia 6 de junho, aqui em Lisboa, quando foram convidados às orações do dia estas pessoas: Maulana Qais Ahmad Abdullah, secretário-geral do Jamiat Ulama Islam Portugal, e Hafiz Maulana Nurul Muqtami, presidente do Jamiat Ulama Islam Portugal. Este é um grupo fundamentalista, anticristão, com ligações a organizações terroristas. Esta gente está a desenvolver atividades em Portugal. Esta gente está a escolher Portugal como um centro de difusão da sua mensagem e de recrutamento de agentes. Isto não é só um risco para a segurança nacional, é tudo o que lhe está associado: o tráfico humano, o tráfico de drogas, a lavagem de dinheiro proveniente de atividades ilícitas. Isto está-se a passar em Portugal neste momento, porque nós somos fracos e frouxos na defesa das nossas fronteiras. Temos que mudar já, cessar com a imigração islâmica, fechar as nossas fronteiras e deportar aqueles que são uma ameaça à segurança nacional e à nossa civilização. Isto está em causa, a nossa civilização. Temos provas amplas de radicalismo islâmico neste país. Temos de o combater e estamos aqui para denunciar e para lhe fazer frente. Por Portugal, pelos portugueses. Muito bem, Francisco Gomes, é exatamente isso que muitos ainda não viram ou não querem ver, mas o povo sim, o povo já percebeu isso completamente. E 5 urgências estarão fechadas no sábado e no domingo. Digam-me como será quando tivermos 14 milhões em Portugal em vez dos 12 milhões de hoje. E sobre isso quero dizer-vos o seguinte, meus caros, é isto. Sobre esta substituição, como alguns lhe chamam, a substituição populacional ou até a substituição civilizacional, atrevo-me a dizer, temos que ver o seguinte. Primeiro, se 500 mil imigrantes têm já autorização para trazerem para cá as suas famílias, chama-se reagrupamento familiar, então nós estamos a falar numa média de 1.750.000 pessoas que podem vir a mais para o nosso país e sem trabalhar, apenas para haver o tal reagrupamento familiar. Bom, a somar aos 2 milhões que já cá temos, seguramente, isso dá 3,750 milhões, ou seja, 3.750.000 pessoas a mais neste retângulozinho à beira-mar plantado. Se só trabalham 20%, meus caros, como se verifica agora, tínhamos 1.600.000 e só trabalham 300 e poucos mil, isso dá cerca de 20% apenas. Então, se só trabalham 20%, como vivem os restantes 80% dos imigrantes que cá estão? 5 pessoas conseguem viver com o salário mínimo de apenas 1? Isso é completamente impossível. Portugal não tem nem habitação, nem escolas, nem hospitais para que 14 milhões de pessoas, nem para 10 milhões temos, que somos os que éramos. As urgências já estão fechadas hoje, como podem ver, e somos só apenas 12 milhões. Quando chegarem mais 2 milhões, teremos o dobro das urgências fechadas. É que não há médicos capazes de prover saúde para 14 milhões de pessoas em Portugal. Será o caos absoluto. Se 500 mil imigrantes podem trazer as mulheres, sim, não me enganei, as mulheres, porque eles lá adotam a poligamia. Cada homem pode ter quantas mulheres quiser, desde que as possa sustentar. Portanto, se cada um puder trazer as mulheres e os filhos das mulheres e os pais, e notem que os pais são idosos e doentes, com doenças raras que estão a aparecer novamente em Portugal, como a tuberculose e a sida, entre outras doenças que estavam erradicadas e controladíssimas, voltaram novamente a disparar, estão neste momento em alta, infelizmente. Nós não temos saúde para 10 milhões, hoje em dia, quanto mais para 14 milhões amanhã. E em que 4 milhões trazem doenças raras aqui, mas muito frequentes lá no Indostão.
Meus caros, assim nunca será possível construirmos um país melhor, muito pelo contrário. E não me venha cá a Mariana Mortágua dizer que 500 mil das nossas pensões estão a ser pagos por eles, porque eles não são sequer 500 mil aqueles que estão a trabalhar. Nem que o seu ordenado fosse todo para as pensões, nem assim conseguiríamos ter 300 mil pensões pagas, quanto mais 500 mil. Mas as pessoas não sabem fazer contas ou não as querem saber fazer. Que eu penso que é mais a segunda opção. Querem fazer contas erradas ou nem sequer as querem fazer para continuarem a tentar enganar os portugueses. Mas olhem, os portugueses já não se deixam enganar. Portanto, aguardem, porque nós cá estamos e firmes e não passarão. Nós não nos deixaremos substituir por 10 milhões do Indostão. Isso é que não.